Boa noite. Verificada a presença e havendo número legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária deste dia 11 de agosto de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para ficar de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruque sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o brilho teu não foge a muda, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem por 1 minuto em pé, em prol da paz mundial. Convido a vereadora Ângela Maria Busnardo para que se proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, 10 e 12 e 14. Os discípulos se aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos convertesses e não vos tornastes como criança, não estareis no reino dos céus.
Quem se fez pequeno como esta criança? Esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu o meu nome, uma criança como essa, que é a mim que recebe? Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sempre cessar a face do meu Pai, que está nos céus. E vos parece, um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde. Não deixa ele a 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu. Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. No mesmo modo, o Pai que está nos céus lhe deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Encontre-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas François Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e este presidente Sidney Zósimo Vidotti. A vereadora Maria de Fátima Manfredo dos Santos está dispensada conforme ato da presidência número 9/2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior para que proceda a leitura dos seguintes atas. A ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2020. A ata da 10ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de junho de 2020. E a ata da 11ª sessão extraordinária, realizada no dia 4 de agosto de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, internautas. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura das referidas atas, pois todos os vereadores já têm em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio, que dispensa a leitura dos referidas atas, pois os vereadores já possuem cópia das mesmas em seus computadores. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de junho de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 10ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de junho de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 11ª sessão extraordinária, realizada no dia 4 de agosto de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Douglas François Cardelato. Senhor presidente, vereadores, em vista dessa pandemia e por orientação dos órgãos responsáveis da saúde e por medida de segurança e de prevenção, solicito para o senhor presidente para que faça a leitura resumida das matérias da pauta do dia. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas para que se faça a leitura resumida das matérias. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Douglas para que seja feita a leitura resumida das matérias. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura resumida do expediente. Substitutivo ao projeto de lei complementar 08/2020.
Solicita a substituição ao projeto de lei número 8 de 2020, que revoga o inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar 1701/2005, referente ao salário cônjuge, que especifica. Só isso? E a mensagem? Mensagem. Substitutivo ao projeto de lei número 1 2020 ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Senhor presidente, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela lei orgânica do município, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o incluso substitutivo número 1 desta data ao projeto de lei complementar 08 de 2020, que o faço em conformidade com o que consta nos autos do processo legislativo e de acordo com os fundamentos aqui consignados, bem como nas informações encaminhadas ao aditamento deste. Como é de conhecimento dos nobres membros desta Casa do Povo, o projeto de lei complementar número 8 de 2020 encontra-se em tramitação legislativa na esfera Câmara Municipal de Vereadores. Foi observado que a Lei Ordinária 21/18/2010 é de referida norma, foi de iniciativa do Legislativo, motivo pelo qual deve a edilidade apresentar proposição destinada a revogá-lo. Com efeito, repisando-se o quanto declinado por ocasião da primeira remessa da matéria a esse Poder Legislativo, com o substitutivo de projeto de lei em pauta, o qual objetiva a extinção do salário esposa. Dito isto, enfatiza-se que as demais explicações pertinentes e pontuais em relação à proposta em textilha poderão ser verificadas na incluso posição do Ministério Público de Contas. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado com urgência que o caso requer. Ao excelentíssimo senhor Sidnei Zosmo Vidotto, presidente da Câmara Municipal de Pirangi, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 9, 2020, de 5 de agosto de 2020, altera a redação de dispositivo da lei complementar 2569, de 19 de fevereiro de 2018, que especifica: domingos e feriados, para cada 1 hora será acumulado equivalente a 1 hora a ser compensada. E o prazo é de 188 dias, em caso da pandemia declarada, podendo ser prorrogado em caso de ser declarado pela Organização Mundial de Saúde. Mensagem. Senhor presidente, através do presente, honra-me encaminhar, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar 2569, de 19 de fevereiro de 2018, que especifica: referido projeto de lei complementar visa adequar a legislação municipal aos termos do Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a consolidação das leis do trabalho, evitando assim a arguição de inconstitucionalidade de alguns de seus artigos. Objetiva também adequar aquelas situações em que os servidores municipais encontram-se afastados de suas funções em decorrência da pandemia Covid-19, por estar no grupo de risco devido a alguma comorbidade que possuem e não terão tempo hábil necessário para compensar essas horas de afastamento. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja convocada urgentíssimo em virtude de ser a matéria urgente e de interesse público relevante. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Pirangi, 5 de agosto de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal.
ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Projeto de Lei Legislativa número 15, de 24 de julho de 2020, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no município de Pirangi. Ficam denominadas as seguintes ruas: a área de desapropriação 1 passa a unificar com a desapropriação 2 e passa a ser denominada Rua José Turbiani. E a área de desapropriação 1 passa a ser denominada Rubens Delfini. Vai ler o histórico deles também? Mensagem ao projeto de lei legislativo número 15, de 24 de julho de 2020, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi. Através do presente, estamos encaminhando o incluso projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores a respeito das denominações das vias públicas municipal, que passamos a expor as biografias dos homenageados. Projeto de Lei Legislativo 16, de 24 de julho de 2020, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi. Dispõe sobre denominações e prolongamentos de logradouros públicos no município de Pirangi. A Câmara Municipal de Pirangi, Comarca de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º, ficam denominadas as seguintes ruas localizadas no loteamento Jardim Catarina do Jardim Catarina Covielo 1 e 2, conforme se representa abaixo. A Rua 1 passa a denominar-se Rua Antônio Primani. A Rua 2 passa a denominar-se Rua João Faria de Queiroz. A Rua 3 passa a denominar-se Wanda Aparecida de Oliveira de Souza Ferreira. A Rua 4 passa a denominar-se Rua Florindo Inhacarini. A Rua 5 passa a denominar-se Rua Jurandir Gaia. Fica determinado o prolongamento da antiga Rua 4 do Jardim Catarina Covielo 1, atualmente denominada Rua Engenheiro Laércio Betiol, conforme locado no projeto de loteamento do Jardim Catarina Covielo 2. Fica determinado o prolongamento da antiga Rua 5 do Jardim Catarina Covielo 1, atualmente denominada Rua Luiz Basaglia, conforme locado no projeto do loteamento do Jardim Catarina 2. Fica determinado o prolongamento da Rua 6 do loteamento Jardim Catarina Covielo 1, abrangendo as matrículas do CRI e todos os demais lotes das quadras G e H do loteamento do Jardim Catarina Covielo 2, com frente para a referida rua, passando a denominar-se Rua Heralmos Carlos dos Santos, conforme locado no projeto do loteamento Jardim Catarina 2. Item I, fica regularizado a denominação do anel viário Arnaldo Covielo, conforme locado no projeto do loteamento do Jardim Catarina 2. Mensagem ao projeto de lei legislativo, número 15, de 24 de julho de 2020, de autoria dos vereadores da Câmara de Pirangi. Através do presente, estamos encaminhando o incluso projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores a respeito da denominação das vias públicas municipais. Aí segue os históricos e o mapa em anexo. Projeto de lei legislativo número 17, de 29 de julho de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo. Revoga a Lei Municipal 2118, de 15 de dezembro de 2010. Fica revogada na sua integralidade a Lei Municipal 2118, de
15 de dezembro de 2010, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Mensagem ao projeto. Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Igreja Câmara o incluso projeto de lei que revoga a Lei Municipal 2118 e dá outras providências. O presente projeto de lei visa atender o solicitado pelo Ministério Público de Contas através do e-mail recebido na data de 14 de julho de 2020, anexando o processo CI número 29, 0041-327-2020-61, sob o argumento de que o salário cônjuge previsto nos dispositivos são inconstitucionais. Está em anexo também aí o ofício aí, o processo CI. Terminada a senhor. apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos os internautas e funcionários aqui presentes, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento verbal. Semana passada, produtores rurais me levou numa estrada para mostrar uma deficiência que não é de hoje, né? De muito tempo. Ali é a estrada Boiadeiro, aonde cruza o rio, o córrego do Sovaco, passou a entrada, né, da igreja, né, e depois é a ponte. A água chega o quê? 40 centímetros da água até na borda da ponte. É o espaço. Quando chove ali, ele relatou que a última chuva, que foi de 10 milímetros, não passava mais carro ali, porque a água passa por cima da ponte. Ela só tem 40 centímetros, né? E então, que o senhor prefeito ele possa fazer algo, ou aprofundar, ou erguer a ponte, alguma coisa deve ser feito ali, e que seja com urgência antes que comece a chuva, porque depois que começa a chuva, nada mais passa naquela estrada. E tirei foto, então eu vou enviar para a diretora, a Elaine, para que ela possa anexar, junto com o requerimento, as fotos, onde mostra... É claro que ela é de conhecimento geral de todos ali, principalmente sitiantes, o chefe de estrada, todos já conhecem esse problema, porque não é um problema de hoje, né? Segundo, há muitos anos atrás, disse que a ponte tinha o quê? 3 metros, da água até na ponte era 3 metros, né? Aí foi caindo terra, foi subindo. Então, que o senhor prefeito possa ver com carinho e com urgência essa necessidade. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez, que pede para que se tome providências quanto à ponte do córrego do Sovaco, a boiadeira que liga Pirangi a Taiaçu. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas. Eu gostaria aqui de falar com muito carinho, muita tristeza de pesar, com grande pesar mesmo, lamento a perda do nosso médico, Dr. Manuel de Souza Neto, neurologista da cidade de Catanduva, que ele foi vítima do Covid. Eu gostaria muito que vocês depois fizessem um minuto de silêncio por ele, por tantas vidas que foram ceifadas, né? Que foram pelo Covid. Foi uma morte muito triste, ele estava se tratando em casa, não estava hospitalizado. Então, pelos médicos que hoje nós conversamos, então, eu gostaria que Deus desse misericórdia para eles e para os familiares, para os filhos deles que são médicos. Muito obrigada, senhor presidente.
Solicito ao senhor secretário que apresente as correspondências recebidas. Catanduva, 10 de julho de 2020, de Nivaldo Cortellini e família, para a Câmara Municipal de Vereadores de Pirangi, Estado de São Paulo. Carta de agradecimento aos excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi. A família do senhor Carmine Cortellini vem por meio desta carta agradecer à Câmara Municipal de Pirangi, mais precisamente aos vereadores dessa Casa de Leis, pela homenagem na forma de denominação de via pública no bairro Jardim Paraíso, através da Lei 2739, de 30 de abril de 2020, concedida ao nosso querido patriarca Carmine Cortellini. Foi com muita alegria e satisfação que recebemos a notícia da concessão e homologação de tão distinta homenagem dada ao nosso querido patriarca pelos excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi. Atenciosamente, Nivaldo Cortellini. Ofício GE 2014/2020, Bebedouro, 7 de julho de 2020, referente ao ofício especial 12/2020. Assunto: acesso à estrada municipal Pirangi, PGI 250, rodovia SP 323, José de la Vecchia, com Orlando Omeleto, entre os quilômetros 41 e 42. Prezado senhor, concessionária de rodovias TEB, empresa responsável pela administração das rodovias pertencente ao contrato de concessão 01/CR/98, cumprimentando-o cordialmente, vem por meio do presente expor o que segue. A administração rodoviária das vias concedidas orienta-se pelas obrigações contratuais documentadas através do contrato de concessão 01/CR/98, firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DRSP, e a concessionária de rodovias TEB S.A. Em especial, nesta oportunidade, destaca-se o anexo contratual denominado Cronograma Físico-Financeiro, que define todos os investimentos contratados pelo Poder Público quando da adjudicação do sistema. Temos a esclarecer que não consta no nosso cronograma físico-financeiro obras de melhoria para o cruzamento existente entre os quilômetros 41 e 42. Porém, a concessionária irá avaliar o local quanto à possibilidade de realizar um reforço na sinalização. Elucidamos ainda que, segundo a legislação vigente sobre o acesso de rodovias às rodovias estaduais, nesse caso, o Manual de Normas do DR, seção 3.02, cópia do documento em anexo, mais precisamente o item 3.2 e item 3.5, qualquer acesso à estrada estadual implica na obtenção de autorização do órgão competente a partir da solicitação do interessado e que também, segundo o item 4.2, consta que a construção e manutenção será executada pela interessada. Como o local em questão trata-se de uma estrada municipal, mais precisamente a PGI 250, cabe à Prefeitura Municipal apresentar autorização ou entrar com um processo de solicitação de autorização de acesso a rodovias estaduais a fim de poder realizar melhorias necessárias. Sem mais, para o momento, agradecemos e colocamos-nos à inteira disposição de vossas senhorias para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Concessionária de rodovias TEB S.A., Henrique Borges da Cunha, diretor de obras de engenharia. A Câmara Municipal de Pirangi, aos cuidados do senhor presidente Sidnei Zósimo Vidotti. Encontram-se na mesa o demonstrativo aí de receita e despesa referente ao mês de junho de 2020, de todos os vereadores. Comunico que o substantivo do projeto de lei complementar número 08/2020, projeto de lei complementar número 9/2020 e os projetos de lei legislativo número 15, 16 e 17, lidos nesta sessão, serão encaminhados às comissões permanentes para emitir seus respectivos pareceres. Eu deixo a palavra livre novamente. Vereador Fábio, faz uso da palavra.
Senhor presidente, nobres colegas internautas, também compactuo da palavra da vereadora Ângela. O Dr. Manuel era um excelente médico, cujo qual foi o médico que atendeu a minha esposa quando ela teve AVC. E também cuidou do meu primo Murilo, filho da Elisandra. Então, ele tem muito apreço por nós, os familiares, por ele. Foi realmente uma grande perda. Então, também deixo aqui os meus sentimentos da família. E, se possível, senhor presidente, que a gente enviasse uma moção de pesares à Câmara de Catanduva que pudesse ser lida lá, o quanto ele fez por Pirangi, porque não fez só pela minha esposa, pelo meu primo, mas por muitas outras pessoas em nosso município. Então, realmente é uma perda lastimável. Se possível, que fosse enviado. Mas quer fazer uso da palavra? Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito a todos os internautas. Muito obrigado. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Juarez. Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum do dia. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Escardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e Sidnei Osmo Vidotti. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme o ato número 9 da presidência, 2020. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da 11ª sessão ordinária deste dia 11 de agosto de 2020. Comunico que não existem matérias a serem discutidas na ordem do dia dessa sessão ordinária. Informo que a palavra está livre. Vou falar a verdade. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas internautas, eu sei que as sessões começaram depois do dia, mas quero deixar aqui registrado o meu abraço a todos os pais, pela data dos Dias dos Pais. E, assim, recebi muitas homenagens referente ao meu pai, que foi uma pessoa que fez parte de muitas coisas no município, e muitas pessoas falaram a respeito do que foi, de quem foi o meu pai nesse Dia dos Pais, com relação a ter todo o seu tempo na área de professor e quanto ele foi importante para algumas pessoas. No nosso município, ele também fez parte de vários projetos, inclusive ajudando muitos meninos a ingressar no primeiro emprego, que foi presidente da Guarda Mirim de Pirangi por muitos anos. Então, é honroso, em nome dele, saudar todos os pais pelo dia. É importante que a gente deixe registrado essa data. É só, senhor presidente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, eu também compartilho dos sentimentos dos vereadores Bila e Fábio, do Dr. Manuel de Catanduva, e também deixo meus sentimentos a todos os amigos e familiares do nosso amigo Leonardo Piotto,
e que Deus dê forças para a família suportar esse momento difícil. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. O ofício que o Fábio pediu, nós encaminharemos à Câmara a forma de ofício, encaminharemos à Câmara de Catanduva para ser lida em plenário lá. E quero parabenizar aos aniversariantes do mês de agosto. Vereador Roque Donizete Câmara, de 16/8. E o adolescente aprendiz Cauã Gabriel Gracete de Oliveira, dia 19/8. Bom, senhores vereadores, tem um projeto de lei 29/2020, é referente à doação de um imóvel do loteamento do Piveta. Então, algumas pessoas me procuraram lá que está travando o andamento do loteamento por falta desse projeto de lei. Está no computador de cada um, se alguém quiser olhar. E era para fazer uma sessão extraordinária para nós aprovarmos agora, após essa sessão ordinária. Mas não chegou em tempo hábil, e eu queria consultar vocês a possibilidade de nós fazermos uma sessão extraordinária na quinta-feira, às 20 horas, para aprovarmos esse projeto. Doni, concorda 6 horas? Bom, todos concordam, então? Bom, então vamos providenciar para as 6 horas da tarde, na próxima quinta-feira, tá certo? Projeto de lei número 29/2020. Combinado? Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 25 de agosto de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a 10ª sessão ordinária deste 11 de agosto de 2020. Boa noite a todos e bom retorno aos seus lares.